Nós seguimos para o castelo e nos deparamos com uma grande armadura. Então, o que é que nós precisamos fazer para o nosso usuário perceber essa grande armadura? Nós precisamos, então, mostrar para ele que existe essa grande armadura lá. E nós precisamos guardar a informação de se ele quer ou não vestir a armadura. Mas antes disso, assim como nós fizemos quando chegamos na casa abandonada, nós precisamos testar se o local em que a pessoa escolheu estar é a casa abandonada ou o castelo. Então, nós precisamos, novamente, desse if primeiro local igual a 2. Então, se a variável primeiro local guarda a informação 2, nós vamos executar todo esse bloco abaixo. E lembra que a gente acabou de criar uma caixinha de código só para dizer que nosso primeiro local agora valia 2, né? Então, tudo certo, vamos rodar o que está aqui dentro. Agora que nós garantimos que nós estamos indo então ao castelo, nós precisamos de uma outra variável que guarde a nossa escolha de número 2. E a escolha de número 2 vai ser se eu quero pegar ou não a armadura, né? Vestir ou não a armadura. Então, escolha de número 2, lembrando sempre que a nossa opção vai ser guardada como um número. Então, nós precisamos dizer ao computador que é um inteiro. Nós temos aqui, então, int input para receber a informação do usuário, 3 aspas, para a gente poder escrever em quantas linhas a gente quiser. Então, você segue pelo meio das folhagens até o castelo, atravessa uma ponte sobre um grande fosso e entra em uma sala enorme. No meio do corredor existe uma pesada armadura medieval. O que você faz? 1 para vestir a armadura e 2 para ignorar a armadura. Então, eu vou executar esse bloco e vou dizer que vou vestir a armadura. Ótimo, já estou com a armadura. Mas lembra que vestiu a armadura e ela era muito pesada, né? Então, nós precisamos dizer ao usuário esse pequeno problema, de que a armadura ela é muito pesada e perguntar se ele vai querer ou não, né, estar com essa armadura. Então, novamente, a gente precisa testar a escolha do nosso usuário, porque se a escolha de número 2 for vestir a armadura, ou seja, se a escolha de número 2 for igual a 1, né, nós temos aqui esse comando condicional, então nós dizemos para o nosso usuário que a armadura é pesada, né? Então tá, nós vamos ter aqui uma nova variável chamada armadura pesada e vamos dizer para o nosso usuário que a armadura ficou muito pesada e vamos perguntar se ele tem certeza se quer vestir ou não. Se ele quer tirar, opção 1. Se ele quer manter, opção 2. Vou rodar aqui, executar esse bloquinho e vamos dizer que quero manter a armadura. Tá ok. Ah, e você pode pensar, tudo bem, a gente testou a opção de escolha 2, né, da escolha de vestir ou não a armadura, a gente testou só a opção de vestir, a gente não testou a opção de ignorar. Você poderia criar um caminho para testar se eu ignorei a armadura? Poderia. Nesse caso, eu não vou criar. Por quê? Porque a gente já vai seguir com a nossa história. Se você escolheu ignorar a armadura, tudo bem. Se você escolheu vestir, a gente vai te perguntar se está pesado demais ou não. Nesse momento, você poderia sim criar um outro bloco condicional para testar que você ignorou a armadura e dizer alguma coisa para o seu usuário. Mas aí fica a seu critério, fica na sua escolha. Se no seu RPG você quiser criar isso, vai ser muito legal também criar um caminho diferente. E agora vamos seguindo. Após passar pela sala da armadura, você vê um corredor, segue por ele e se encontra diante de 2 portas, né? Então, vamos lá. Porta. Agora a gente tem que escolher qual é a porta que nós vamos entrar. Como é que nós vamos fazer isso? Como todas as outras escolhas, vamos criar uma variável chamada porta, que vai armazenar um número que identifica uma das 2 portas. 1 é a porta esquerda, 2 é a porta direita. Então, aqui nós temos o int, dizendo que é um número inteiro, input, dizendo que nós vamos receber uma informação do nosso usuário, 3 aspas, para nós podermos escrever de maneira mais bonitinha. Então, vamos lá, vamos escolher primeiro a porta esquerda. Número 1 para a porta esquerda. E agora nós vamos programar cada uma das 2 portas. Vamos começar agora então pela porta esquerda. Na porta esquerda é aquela porta que existe um enorme dragão. E o dragão, ele tem algumas características. Se você estiver com a armadura, então ele não consegue te atingir com o fogo.
e tudo certo. Você vai sair de lá e vai seguir para a porta à direita. Se você estiver sem armadura, o dragão vai conseguir te queimar e você vai perder o jogo. Então, o que é que nós precisamos testar? Primeiro, nós precisamos de um condicional para dizer que você realmente entrou na porta à esquerda. E para isso nós temos aqui if porta igual a 1. Ou seja, se a variável porta é igual ao número 1. Se o que está dentro da variável porta é igual ao número 1. Então, se a gente seguiu para a porta esquerda, vamos lá. If escolha 2 igual a 2. Qual era a escolha 2? Vocês lembram? A gente acabou de criar, né? A escolha 2 era a que dizia se a gente queria vestir a armadura ou não. Então tá, se eu disse que eu queria só ignorar a armadura, que eu já não ia vestir ela de cara eu já perdi o jogo também. Eu tenho que mostrar para o usuário, opa, tirar a armadura não foi uma boa ideia. Você encontrou um imenso dragão e sem proteção acabou sendo queimado. Fim de jogo. Então, essa aqui é a nossa primeira condição. Se eu não vestir a armadura, ou seja, se escolha 2 foi igual a 2, que era ignorar a armadura, eu já perdi o jogo de cara. E se escolha 2 foi igual a 1? Se a escolha 2 foi igual a 1, significa que eu escolhi vestir a armadura, né? Tudo bem, eu escolhi vestir a armadura. Mas lembra que a gente dizia para o nosso usuário que a armadura era muito pesada. Então, ele podia escolher continuar com a armadura ou tirar a armadura. E essa era a escolha que nós guardamos dentro da variável chamada armadura pesada. Então, eu preciso que essas duas variáveis tenham guardado a informação de permanecer com a armadura. O primeiro caso que nós vamos fazer, vamos seguir aqui a ordem mostrando todos os possíveis casos para que a gente perca o jogo logo de cara. Nós temos a escolha 2 igual a 1, ou seja, eu vesti a armadura. E a armadura pesada igual a 1. Eu decidi tirar a armadura, porque eu achei que estava muito pesada. Então, se a escolha 2 é igual a 1 e a armadura era pesada demais, então eu decidi tirar, ou seja, se essas duas variáveis guardaram a informação de número 1, eu preciso então mostrar que eu perdi o jogo. E aqui nós temos um comando aqui, que está em azul, que talvez vocês ainda não conheçam. Esse é um comando que em Python nós chamamos de booleano. E nós conhecemos uma série de booleanos. Eles são usados para nos auxiliar na hora de escrever o nosso código. E esse aqui, que está marcadinho, é o AND. AND significa para a gente em português e. E o que ele significa? Significa que dentro dessa estruturazinha aqui, dentro dessa frase de condicional, né, nosso comando condicional, ele só vai rodar o que está dentro do nosso bloco condicional, ou seja, ele só vai dizer que isso aqui realmente aconteceu, se as duas condições forem verdade. Ou seja, se a escolha 2 for igual a 1 e ao mesmo tempo a armadura pesada estiver guardando a informação 1. Então, só se eu escolhi vestir a armadura, mas depois eu disse que eu queria tirar a armadura, é que a gente vai mostrar para o nosso usuário que ele perdeu o jogo. Correto? Entendido? Então, tudo bem. Quais são as opções, então, para a gente perder o jogo? Não escolher vestir a armadura ou vestir a armadura e depois escolher tirá-la porque estava muito pesado. E agora nós temos uma terceira opção. A terceira opção é, eu escolhi vestir a armadura e mesmo depois de falar que estava muito pesada, eu escolhi manter essa armadura. E qual é, então, esse texto que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, se a armadura pesada é igual a 2, ou seja, eu escolhi manter depois de ter escolhido, né, vestir a armadura, e a escolha 2 é igual a 1, ou seja, a escolha 2, que era a que eu tinha escolhido primeiro, eu escolhi vestir a armadura. E quando me falaram que a armadura estava muito pesada, eu disse, não, eu vou manter a minha escolha, eu quero continuar com a minha armadura. Então, eu estou com a minha armadura até agora, e eu consegui me defender do dragão. Então, o que eu vou mostrar para o nosso usuário? Que ao entrar pela porta esquerda, você encontrou um imenso dragão, mas a sua armadura te protegeu contra o fogo lançado por ele. Você retorna e entra na porta à direita. Então, agora, o que nós vamos ver aqui, nada mais é do que ter voltado para a porta direita. Eu não vou seguir com esse bloco de comandos aqui completo, e a gente vai ver separadamente o que a gente precisa fazer lá na porta direita. E depois a gente volta aqui e roda tudo junto de uma vez só, já que a nossa primeira escolha foi a de seguir pela porta à esquerda.
tá ok? Então, vamos lá para a nossa porta direita e vamos programar. E na porta à direita, né, na sala atrás da porta direita, existe um elfo. Um elfo que está protegendo um enorme tesouro. E para pegar o tesouro é necessário presentear o elfo. Você trouxe a espada? A espada era um bom presente. Então, agora nós vamos precisar o quê? Primeiro, testar se a nossa porta escolhida foi a de número 2. Depois, nós precisamos testar se a gente trouxe um presente, certo? O primeiro comando condicional, então, é se a porta é igual a 2. Ou seja, se eu escolhi entrar a porta direita, vamos rodar todo esse bloco de comandos aqui. E agora, se a minha escolha de número 1, a minha escolha lá atrás, lá quando eu entrei na casa, eu escolhi que eu queria ficar com a espada, ou seja, eu escolhi o número 1. Então, vamos mostrar para o nosso usuário, print, você encontra o elfo e o presenteia com a espada. O elfo te permite pegar todo o tesouro. Parabéns! Então, você já tinha um bom presente para o seu elfo. Mas e se a escolha de número 1, né, lá atrás, você escolheu ignorar a espada? Então, você não vai ter agora um presente, né, para o elfo. Então, a gente vai ter que fazer agora uma escolha de número 3, que é escolher se você volta para pegar a espada para então presentear o elfo, ou seja, você vai ter que voltar lá na bifurcação, entrar pela casa abandonada, pegar a espada e voltar e presentear o elfo. Ou você vai decidir que você quer enfrentar o elfo e roubar o tesouro. Essa vai ser a escolha de número 3. Então, nós vamos criar uma variável, escolha 3, que vai armazenar uma informação do tipo inteiro, ou seja, 1 ou 2, que mostra que é a escolha de número 1 ou a escolha de número 2, então inteiro. Input, mais uma vez, porque a gente está recebendo a informação do usuário, e vamos dizer então para o nosso usuário: opa, o elfo ficou muito bravo por você não possuir um presente para ele. Escolha 1 para voltar e pegar a espada, ou 2 para enfrentar o elfo e roubar o tesouro. Então tá, se você escolheu então voltar e pegar a espada, é uma boa ideia, porque você vai ter um presente para o elfo, ele vai ficar feliz e vai te dar todo o tesouro. Então ótimo, você presenteou o elfo e ganhou todo o tesouro, parabéns, você ganhou o jogo. Essa aqui é então a outra opção. E qual é a última opção então? Você decidiu que você queria enfrentar o elfo. Mas esse elfo, apesar de pequenininho, bem menos com cara de perigoso do que o dragão, ele ainda é um elfo bem poderoso. E ele vai te vencer. Como num passe de mágica, ele vai te transformar num pequeno ratinho e você não vai pegar tesouro nenhum, ainda vai perder o jogo. Então essa é a nossa última opção. Se você escolher então enfrentar o elfo, ou seja, se a escolha 3 for igual a número 2, o que é que nós vamos mostrar? O elfo era mais poderoso que parecia. Com um passe de mágica, ele se transformou em um ratinho. Fim de jogo. Então, aqui nós temos essa última opção de que você escolheu entrar na porta direita. Então, lembra que lá, quando você escolheu entrar na porta esquerda, ainda deveria ter a opção de entrar à porta direita, caso a gente sobrevivesse ao dragão vestindo a armadura. Então, vamos voltar lá e vamos perceber que eu coloquei todo esse texto aqui dentro também da porta esquerda. Aqui nós tínhamos, então, testando se você tinha escolhido ignorar a armadura, se você escolheu vestir a armadura, mas depois de estar pesada demais, você decidiu tirá-la, se você decidiu vestir a armadura e manter a armadura, então você ganhou do dragão, né? Você sobreviveu ao dragão. Você saiu e entrou pela porta à direita, né? E aqui, então, nós vamos ter todo o texto de quem entra à porta à direita. Tudo isso que a gente criou lá agora, porque a pessoa conseguiu sobreviver, né? Então, percebam que aqui todo esse texto está um pouquinho afastado, né? Ele está dentro desse bloco de comando aqui, que dizia que a pessoa conseguiu vencer o dragão e entrar na porta direita. Percebe essa diferença aqui de afastamento? Essa diferença de afastamento nós chamamos de indentação. No Python, isso é muito importante. Se você escrever tudo no cantinho aqui, tá vendo? Tudo no cantinho, o Python vai ler linha por linha, em ordem. E se está tudo no cantinho, significa que na ordem de prioridade, ele tem que ler todas essas linhas de código, ele vai executar tudo isso. Quando a gente coloca esse pequeno afastamento, significa que esses blocos de comando aqui, eles só vão ser executados
caso esse bloco aqui que está mais no cantinho, né, esse bloco mais externo, ele seja executado. Então, tudo isso aqui, incluindo o entrar pela porta direita, só vai ser executado caso a gente tenha escolhido vestir a armadura e mantido a armadura, tá ok? Então, agora a gente vai executar esse nosso último bloco de comandos e vamos ver o que é que aconteceu. Lembra então que a gente tinha escolhido ficar com a espada e ficar com a armadura. Então, nesse momento, eu preciso que tenha aqui que eu ganhei o jogo. E é exatamente o que aparece. Ao entrar pela porta esquerda, você encontrou um imenso dragão, mas a sua armadura te protegeu contra o fogo lançado por ele. Você retorna e entra na porta direita. Você encontra o elfo e o presenteia com a espada. O elfo te permite pegar todo o tesouro. Parabéns! Então agora nós terminamos de programar todo o nosso RPG. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos testar então uma opção totalmente diferente de tudo que a gente testou até aqui. Vamos colocar respostas totalmente diferentes e vamos ver qual vai ser o desfecho da nossa história. Então aqui nós temos todo o RPG que foi criado na aula de hoje, né, com todos aqueles textos, aqueles códigos que nós criamos. E agora eu vou testar com informações totalmente diferentes do que eu tinha dado até agora. Então, eu vou para a casa abandonada ou vou para o castelo? Bom, primeiro eu vou passar na casa abandonada. Mas eu vou pegar a espada ou eu vou sair da casa? Agora, diferente de antes, eu acho que eu não vou pegar a espada. Então, eu vou dizer que eu vou sair da casa. Agora, eu segui pelo meio das folhagens até o castelo, atravessei uma ponte, entrei numa sala enorme, no meio do corredor existia uma pesada armadura. Eu vou vestir essa armadura. E eu acho que eu vou manter a armadura também, porque senão eu de cara vou perder para o dragão, né? Então eu vou manter essa armadura. Agora, na extremidade da sala, você encontra duas portas. Em qual delas você entra? Agora eu sei que eu estou protegida para o dragão, então eu vou entrar na porta esquerda. Ao entrar pela porta esquerda, você encontrou um imenso dragão, mas a sua armadura te protegeu contra o fogo que foi lançado por ele. Ótimo, então. Tudo certo até aqui. Você retorna e entra na porta direita. Mas agora o elfo ficou muito bravo porque eu não tinha um presente para ele, porque lá no início eu não tinha pegado a espada, né? Então eu vou voltar e pegar a espada e vou ganhar o jogo, eu vou enfrentar o elfo e roubar o tesouro, e vou tentar roubar o tesouro, né? Até porque a gente já sabe aqui que esse elfo é bem mais forte do que a gente imaginava, então eu vou perder o jogo. Mas eu acho que eu vou então voltar e pegar a espada, né? Porque eu quero ganhar esse jogo. E aqui, por fim, nós vamos ter, então, você presenteou o elfo e ganhou todo o tesouro. Parabéns! Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de criar o seu próprio RPG. Se você tiver criado uma outra história, muito bom. Crie novos caminhos, crie outras possibilidades, crie mais portas dentro do castelo, crie mais possibilidades ainda na floresta, talvez possa ter também um riacho para atravessar, ao invés de só uma casa abandonada. Ter um outro presente para o elfo é uma possibilidade, né? Você pode criar infinitas histórias usando esse mesmo modelinho de RPG. Crie várias histórias, se divirta e use a sua criatividade. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.